Amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos retomar então os nossos estudos dos profetas clássicos e hoje vamos estudar o livro do profeta Miqueias. Para isso, nós vamos orar ao Senhor. Então, vamos ao estudo deste maravilhoso livro que nos exorta, ainda hoje, a praticarmos a justiça social e a fugirmos da idolatria. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Agradecemos por tudo, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor nos ensine a tua palavra para que cresçamos para a tua glória e nos ajude a aplicar a própria vida para que sejamos bênção nas tuas mãos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor há de fazer. Receba a nossa oração, nossa gratidão, tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, nós estamos então começando o nosso quinto profeta. Nós já vimos o profeta Jonas, Isaías, Oséias e Amós. Nosso propósito é seguir uma ordem cronológica. Por isso, o Jonas foi o primeiro, tendo em vista que ele aparecendo antes dos profetas que nós acabamos de citar, ele profetizou nos dias ainda de Amazias. E, seguido de Jonas, nós temos esses quatro profetas do mesmo período. Esses quatro profetas, eles profetizam no período do rei Azarias, que também é chamado de Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Todos os quatro profetas. E, da sequência, nós concluiremos com Miqueias, porque nesse ponto nós pegamos a ordem literária, pegamos a ordem que eles aparecem na Bíblia, já que os quatro eles profetizaram no mesmo período histórico. Então, quem foi o profeta? Né? Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos para que a gente se situe um pouco o que diz o profeta Miqueias. É o capítulo 1 do livro de Miqueias. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar então a leitura deste primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis. Revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até à porta de Jerusalém.
ata os corcéis ao carro, o morador, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete e Gate. As casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Pois bem, já percebemos desde o início que Deus está irado contra Israel, pensando nas tribos do norte, e Judá, que é a representante das tribos do sul, que é Judá e Benjamim. Mas o que significa Miqueias? Miqueias, que está em hebraico ao lado, ele significa, o nome dele significa quem é como o Senhor. E a gente pode destrinchar aqui o nome, em que nós temos o mi, que é exatamente o pronome interrogativo, quem, o kaf, que é a preposição como, e esse ar final, que é uma abreviação do nome de Deus, do tetragrama mesmo, Senhor. Então, o nome de Miqueias significa quem é como o Senhor. E isso já, o próprio nome de Miqueias já significa uma exortação ao povo de Deus. Porque o nome de Miqueias, ele exorta o povo contra a idolatria. Veja, quem é como o Senhor? Dentre todos os deuses que há na terra, há algum igual ao Senhor? Existe algum Deus dos povos, das nações, que seja semelhante ao Deus de Israel? Algum Deus já livrou Israel como Deus o livrou do Egito? Algum Deus que tenha criado todas as coisas? Alguém tem o testemunho de um ídolo qualquer que tenha feito grandes obras, como Israel testemunhou as obras do seu Deus quando saiu do Egito, e que todos os povos ao redor tiveram conhecimento de como Deus venceu o Egito por meio do seu poder, mesmo que Israel não tivesse levantado uma só espada? Como nos dias de Juízes, quando Deus trouxe vários livramentos contra os povos da terra de Canaã, os midianitas, os filisteus, e aí Deus mostrou que ele realmente é o Senhor acima de todos os outros deuses. Então, o nome de Miqueias já é uma exortação de ter em vista a idolatria do povo que já perdurava por muitos anos mesmo. Então, quando o nome de Miqueias aparece significando quem é como o Senhor, Deus já estava exortando o povo por causa da idolatria dele, para que o povo voltasse ao Senhor e lembrasse que não existe um Deus igual ao Deus de Israel, que não existe nenhum Deus como um Deus que libertou o povo da escravidão e que sustentou o povo, caminhou com o povo e fez grandes coisas no meio do povo, inclusive diante das nações que passaram a ter medo de Israel por causa de Deus, como nós vamos ver no livro de Josué, quando, por exemplo, a Raabe crê no Deus de Israel e diz, testemunha, que as obras que Deus havia feito ali no Egito e já na caminhada de Israel até a terra de Canaã, durante aqueles 40 anos no deserto, ficaram conhecidas de todos os povos, de tal modo que os povos estavam com medo de Israel por causa do testemunho do que Deus operara no meio do seu povo. Então veja que não só Israel, mas as nações haviam testemunhado a grandeza, o poder, a graça, a misericórdia também, a bondade, o senhorio, a soberania, uma série de atributos de Deus haviam sido testemunhados pelas obras do Senhor. Ou seja, quando Deus age, ele realiza obras que testemunham o seu ser, o seu caráter, sua natureza.
Ele é bom, e aí quando ele faz coisas muito boas, como nós encontramos em Gênesis 1:31, isso testemunha que Deus é muito bom. Então, o nome de Israel, de Miqueias, já está testemunhando a exortação de Deus. Não há outro Deus, não existe um Deus igual ao Deus de Israel. Então, povo, volte para Deus, deixe os ídolos, porque quem é como o Senhor? Ninguém. Então, o nome do profeta tem já esse propósito de exortar, e nós vimos isso no primeiro capítulo, quando nós vemos que o coração do problema é a idolatria. Ele fala dos altos, Deus está vendo os altos. Essa questão dos altos é a idolatria. Os altos são os altares levantados nos montes para o sacrifício aos ídolos, aos deuses, né? E então Deus está reivindicando por ter visto em Israel muitos altos, ou seja, um povo que estava devotando aos ídolos o culto, o sacrifício e assim mostrando-se então idólatra. Bom, então, da onde é o profeta? Nós temos como uma sugestão, na verdade, porque a ideia é que o Miqueias fosse natural e morasse em Moreset Gat. Por isso é chamado de Morastita. Essa seria a ideia. Não temos muitas informações sobre o profeta e a gente já falou sobre isso. É interessante que todos os profetas, ainda que um mais, outro menos, eles são apresentados de uma forma muito simples, de tal modo que alguns deles, como Joel, até a data do livro fica difícil de ser identificada por falta de informações. E entendemos que essa ausência de informações nos mostra algo importante, que a palavra de Deus é que é o coração do ministério do profeta, não é o profeta. Em nossos dias, as pessoas dão muito valor ao título, dão muito valor ao nome da pessoa, quando, na verdade, na própria Escritura fica evidente que não é o nome ou o status do profeta que dá crédito, valor à mensagem. A mensagem vinda da parte de Deus tem valor em si mesmo. Então, quem é Miqueias? Isso não importa quem é Miqueias. Miqueias é um profeta chamado por Deus, assim como Amós, que vai dizer, olha, eu nem sequer sou profeta. Deus me chamou, mas eu nem sequer sou da escola de profeta, não faço parte do grupo dos profetas. E Deus me chamou para trazer uma palavra. E o importante é a palavra, a mensagem é importante. Isso já sirva de exortação em nossos dias para que você seja como os bereanos, que analisam aquilo que se diz. Porque muita gente, até com títulos, muita gente famosa em nossos dias, diz muita besteira. Muitas pessoas estão ensinando coisas erradas, muitas pessoas estão ensinando mentiras, e muitas pessoas estão afastando o povo de Cristo e não aproximando de Cristo. Portanto, em vez de você prestar atenção no nome de quem está falando, preste atenção na mensagem de quem está falando. Porque o que importa é se o que o pastor, no caso, em nossos dias, prega é a palavra de Deus e não qual o nome ou título que ele possui. Tenho certeza que pessoas que não têm título algum têm mais zelo pela palavra do Senhor do que muitos que estão cheios de fama e título, que são famosos por aí e que não têm um zelo pela palavra do Senhor, antes pregam para agradar a homens. Então, não vá atrás de títulos, vá atrás da palavra do Senhor. Então, tenha ela na mão para que examine e você possa realmente estar procurando aqueles que pregam com fidelidade. Bom, qual o contexto histórico e espiritual deste livro? Nós já falamos que há 4 profetas, Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, que profetizam no mesmo período. Não é necessariamente exatamente a mesma quantidade de anos. Isaías profetizou 60 anos. Então todos eles profetizaram 60 anos. Lógico que não. Todavia, eles estiveram neste período dos 4 reis.
ou seja, Azarias, Jotão, Acás e Ezequias. O Miqueias, ele profetizou no período de Jotão, Acás e Ezequias. Vai diminuir um rei, então veja um período um pouco menor. Uma coisa importante é que esses 4 profetas, eles profetizaram antes dos 2 cativeiros. Um que foi bem definitivo, que foi o cativeiro das tribos do norte de Israel, que ocorre no capítulo 17 de 2 Reis, e depois o cativeiro de Judá, que não foi definitivo, porque Judá vai retornar, inclusive essa é uma das profecias dos 4 profetas, eles anunciam o retorno do povo de Deus, que não seria condenado definitivamente, mas seria castigado para que fosse purificado. E depois, então, voltando à terra, continuaria sua jornada, até porque Deus tinha um propósito muito importante para Judá, que obviamente está relacionado a Cristo, o Senhor. Então, esses 4 profetas que são do mesmo período, eles antecedem um importante evento para Israel, tribos do norte, para Judá, tribo do sul, junto com Benjamim, tribos do sul. Então, eles profetizaram, chamando o povo ao arrependimento, ao mesmo tempo que anunciavam que, do jeito que estava a vida do povo, eles com certeza iriam para o cativeiro. Deus iria trazer o castigo sobre o povo se continuasse daquele jeito. E então, desses 4 reis, nós temos que 3 deles foram bons reis. E isso é interessante. Veja que os profetas profetizaram em dias de bons reis. Devemos entender como uma soma da providência de Deus, exortando o povo para o arrependimento. Mandou profetas e ainda reis bons, porque Azarias fez o que era reto perante o Senhor, 2 Reis 15:3. Jotão fez o que era reto perante o Senhor, 2 Reis 15:34. E Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, 2 Reis 18:3. Esses reis fizeram o que era agradável ao Senhor. Falta o Acás, que não fez o que era reto perante o Senhor, que é o rei problemático e que lhe agrava, inclusive, os pecados do povo. Mas durante esses reis, o povo teve a oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Só que isso não aconteceu. Veja que quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 15, versículo 4, e depois o versículo 35, nós temos que, durante esses reis, o povo de Deus continuou pecando contra o Senhor, porque ainda adorava nos altares, nos altos, que são os altares levantados nos montes. Então, somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Isso é dito várias vezes. Versículo 35, como nós mencionamos. Então, somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então, isso acontece diversas vezes e é citado após o anúncio de cada novo rei. Segundo Crônica 16, versículo 2 e 3, diz que o Acás, que não fez o que era reto perante o Senhor, ele andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Então, a vida do povo de Deus estava terrível. E Deus levanta profetas e até reis para exortar o povo. E, todavia, o povo não se arrependeu, o povo não voltava para o Senhor, a ponto de nós até encontrarmos o Jeremias, lembrando que Deus levantou profetas para anunciar a palavra de arrependimento. Lá em Jeremias 26:18, nos diz que Miqueias, o monastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Então, Deus falou muito antes de Jeremias para que o povo se arrependesse e voltasse, só que não teve jeito.
Então, mesmo nos dias de bons reis, como o Azarias, o Jotão e o Ezequias, o povo não estava andando no caminho do Senhor. O rei fez o que era reto perante o Senhor, todavia manteve o povo, deixou o povo continuar adorando outros deuses. O que não vai acontecer com Ezequias, como nós veremos. Então, nesse período, nós vamos ter que o livro de Reis vai nos mostrar que Israel, as tribos do norte, continuam pecando, adorando outros deuses, sacrificando a outros deuses, e isso vai até a sua completa destruição, porque Deus vai levar a Síria, ou mandar a Síria contra Israel como castigo para o povo que ano após ano, né, geração após geração, estava vivendo uma completa idolatria e aí se misturando com os povos e as práticas dos povos. Né? E Judá, no entanto, é exortado pelo Senhor, e isso acontece inclusive por meio de várias ações e não somente de palavras, porque Deus tinha um plano para Judá, que é a questão da salvação. Judá, que é a tribo de Davi, e de onde viria o Messias. E é interessante, nós destacamos aqui 3 eventos que mostram essa providência de Deus para exortar o povo, como, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 15, versículo 5, nos diz que Uzias foi acometido de lepra. Só que ele não diz que apareceu uma doença em Uzias apenas. Ele destaca como sendo algo vindo da parte de Deus. Então tem um propósito, né? O Senhor feriu ao rei e este ficou leproso. Era Uzias. Então Deus castiga ali o rei, e aquilo parece representar muito bem a imundícia do povo, porque o leproso ele não pode se misturar, ele é sujo, ele é imundo, né? E o povo estava assim. O povo estava vivendo como leproso, ou seja, Deus não poderia se relacionar com este povo porque ele era imundo. E o rei, Uzias, representa muito bem isso. Também vemos em 2 Reis 15:37 que inimigos vão atacar Jotão, mostrando a ira de Deus, a sua insatisfação contra o povo de Judá. 15, versículo 37. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Veja que era Deus que estava agindo. Isso já mostra Deus reivindicando contra o povo a sua santidade, porque o povo estava vivendo de uma forma completamente arbitrária, desprezando a Deus como se ele nem mesmo existisse. Porque Judá também estava praticando a idolatria. No tempo de Acás, nós temos que inimigos se levantam contra Acás para humilhar. Inclusive, o texto deixa bem claro que o propósito de Deus era humilhar o povo de Deus por causa dos seus pecados. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículos 5 a 8, nos diz assim: pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhes infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Então veja que havia uma razão. Deus estava fazendo aquilo dali para os castigar, para os humilhar. E pulando um pouco então aqui, o versículo 16 e 19 diz assim: naquele tempo mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Então, veja que Deus estava agindo. Isso mostra algo interessante, que Deus tinha um plano para a tribo de Judá.
Veja que as tribos do norte vão pecando, pecando, e o livro de Reis vai apenas contando como um rei vai pecando e após outro, e Deus vai castigando, eles vão morrendo, outros vão substituindo, e basicamente a história das tribos do norte é a história dos seus pecados até a sua destruição. Já a história de Judá, ela é interessante que ela é marcada por constante ação de Deus para trazer o povo de volta. Ou seja, há uma preocupação de Deus para com a tribo de Judá, para que ela ande com o Senhor, porque a história tem que continuar, há um plano. Isso mostra a fidelidade de Deus ao seu plano. Isso mostra que a obra de Deus tinha que dar sequência. Deus não ia deixar de cumprir a sua palavra sobre a redenção e que viria da tribo de Judá. O Messias seria descendente de Davi. Então, durante o reinado de Acás, que não fez o que era reto perante o Senhor, como nos diz 2 Reis 16, versículo 2, o contexto piora. Por quê? Porque ele foi um péssimo rei, foi muito mal. E nesses dias, tanto de Uzias, Jotão, Acás com Ezequias, Deus levanta homens como Miqueias para dizer: quem é como o Senhor para que vocês adorem outros deuses? Então a exortação de Miqueias principal, ou o coração, a base dela é essa. Todavia, ele vai trabalhar questões sociais, mas que em Miqueias tem uma íntima relação com a idolatria, porque mostra que enquanto a adoração a Deus conduz à santidade, a adoração a outros ídolos conduz a todo tipo de injustiça social. Então, nós vamos ter uma dupla exortação no livro de Miqueias. É interessante observar que Ezequias foi um bom rei. E isso parece nos dizer, então, que deve ser considerado como um fruto da obra de Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, porque ele é o último, né, da sequência dos reis, e que nesse período, inclusive também no período de Miqueias, eles profetizaram exortando a que o povo voltasse para o Senhor. E o que foi que o Ezequias fez? Diz o texto de 2 Reis 18:4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Então veja que o Ezequias tomou uma atitude. Ele corrigiu a prática cultica do povo de Israel. Ele parece-nos, então, deu ouvido aos profetas e fez a vontade do Senhor. Devemos lembrar que Isaías era muito próximo de Ezequias. Então, a exortação de Isaías a Ezequias, ela era dada dentro de sua casa, né? Isaías tinha acesso ao ambiente real. E ele ouviu e foi um bom rei, não só procurando fazer a vontade de Deus, mas reconduzindo o povo, conduzindo o povo para uma vida agradável a Deus. Continuando. A profecia. Então vamos ver um pouco agora do livro. Vamos analisar o Miqueias para que a gente tenha um pouco de conhecimento sobre o conteúdo da profecia deste livro. A profecia é destinada ao povo de Deus. Tá? Todos os livros proféticos foram destinados ao povo de Deus. Mesmo quando estes livros anunciam a destruição de um outro povo. Mas quem recebe, e Paulo vai nos dizer isso lá em Romanos 9, não só 9 como 3, que todos os oráculos de Deus foram dados a Israel. Então, o povo de Deus é quem é o destinatário para guardar a palavra do Senhor, para receber e conservar, inclusive para que fosse o primeiro a meditar nesta palavra. Mesmo palavras como o de Jonas. Né? O livro de Jonas se destina a Nínive, mas o livro foi escrito para Israel. Então, nós temos que o livro de Miqueias é escrito para o povo de Deus. O destinatário, pensando como aquele que recebe a profecia do livro, também é o povo de Deus. Ele diz logo no início, né, sobre Samaria e Jerusalém, e os dias
dos reis de Judá, e nesse período ele proclama para todos os povos ouvirem. Isso é interessante. No versículo 2 ele diz: todos os povos devem ouvir. Veja, o destinatário é Israel, mas todos serviriam de testemunho do que Deus estava dizendo. Em outras palavras, olha, eu estou falando para todo mundo ouvir o que eu vou fazer. E todos serão testemunhas que eu exortei vocês, que eu adverti vocês, que eu corrigi vocês, que eu falei antes aquilo que iria acontecer, para que vocês se arrependessem de seus pecados. Então, muito antes, Deus avisou ao povo tudo o que iria acontecer. O povo, infelizmente, não ouviu. O coração do povo era um coração bastante duro. E aí Deus diz como foi que ele viu os pecados de Israel. Ele diz que visitou a terra e viu os altos. Ou seja, é como se Deus descesse dos céus e visse tudo que os homens estavam fazendo, olhasse para cá, olhasse para lá, e vendo os altos, Deus se revolta. E nós já citamos o versículo 3, que Deus saiu do seu lugar e desceu e anda sobre os altos. O versículo 5 também fala sobre os altos de Judá. E o capítulo 3, versículo 12, nos diz: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montanhas de ruína, e o monte do templo uma colina coberta de mato. O povo estava vivendo os pecados nos montes, certo? Que era a idolatria. Isso vai acontecer, vai aparecer nos livros de Reis, como nós já mencionamos, e Crônicas também. E a consequência é que a ira de Deus se acende contra todos, por causa da idolatria de Israel e Judá. Veja que Deus odeia a idolatria. Nós vemos isso também em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, que nos fala da ira de Deus contra os homens por causa da idolatria, né? Por mudarem a glória de Deus em forma de homem, de animais e assim por diante. Então, ao castigar Israel, ou mais especificamente Judá, Deus reivindica a sua santidade no seu povo. Diz o profeta: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e este preço verão. Então veja que o versículo de número 7 nos fala de que Deus está revoltado com a idolatria no meio do povo. A idolatria se espalha entre as tribos do norte e do sul. Então veja que ela foi aumentando, aumentando, aumentando. E chega ao ponto de corromper até o templo de Jerusalém, porque o próprio Acaz, inclusive, vai substituir o altar do Senhor, vai desprezar e vai sacrificar a outros ídolos ali no templo de Deus, de tal modo que ele profana o templo de Jerusalém. A idolatria alcança o coração da vida do povo do Senhor. Ou seja, eles contaminaram o santo e solene culto a Deus, que conforme Deuteronômio 6 devia ser dado só a Deus. O primeiro mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Eles também contaminaram o povo da redenção de Deus, ou seja, o povo de onde viria a redenção, como nos diz Isaías, que da raiz de Jessé viria o Redentor. Então, é o povo da redenção, e isso é sério. Se está contaminado o culto a Deus, então Deus já não é mais o único Senhor do seu povo. E como as nações irão para Deus, conhecerão a Deus, se o próprio povo de Deus já não serve a Deus como deveria. E além disso, como a redenção aconteceria se o povo de Deus já está perdido? É desse povo que viria o Messias, o Redentor, o Salvador. Então isso era muito sério e isso estava afetando, portanto, o plano redentor de Deus.
Também estavam afrontando a glória do único Deus, Criador, porque Deus reivindica eu sou o Criador e não há outro além de mim, diz Isaías 45, e ameaçando a promessa redentora, como nós falamos. Por quê? Porque Paulo, lá em Romanos capítulo 9, versículo 4 a 5, ele nos fala sobre a importância de Judá, a importância do povo de Deus no Antigo Testamento para a obra redentora. Ele diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então observe que o pecado do povo, isso não só desagradava a Deus, como todo pecado, mas afetava diretamente a redenção, porque o povo ele não estava vivendo como um povo da redenção, um povo que deveria ser santo, porque deste povo viveria o santo Messias, aquele que iria salvar o homem dos seus pecados, né? Não só Israel, mas todo aquele que cresce nele. Então, a profecia de Miqueias se volta para questões sociais. É interessante a gente ver que a idolatria favorece a injustiça social, mas o verdadeiro culto conduz para a santificação. Se o povo adorasse a Deus, uma consequência seria uma vida santa e agradável a Deus. Mas se o povo vivesse para os ídolos, uma consequência natural era o que estava acontecendo. A injustiça social tinha uma relação com a idolatria. Por causa do abandono de Deus, o povo estava vivendo uma implicação, que é a justiça social. A gente pode ver isso em nossos dias. Por causa do abandono de Deus, o povo, a sociedade vivendo como se Deus não existisse, né? Um ateísmo prático, a injustiça social cresce. Por quê? Porque Deus é o fundamento que proporciona, que possibilita uma vida santa para o ser humano. Então, o profeta anuncia também palavras de juízo contra as injustiças sociais cometidas, principalmente pelos cabeças do povo. No capítulo 2, versículos de 1 a 5, diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Eles são líderes. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que o projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Então Deus está falando contra aqueles que eram líderes e estavam dominando sobre o povo. Inclusive, no capítulo 1 e 2, nós temos Deus, versículo 1 e 2 do capítulo 3 diz: Deus se dirige aos chefes da casa de Israel e exorta a esses chefes da casa de Israel. O versículo 11 e 12 de Miqueias 3 diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de vós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Então, veja que a injustiça social ela estava relacionada à vida religiosa do povo. Quando a vida religiosa é afetada, a vida social também é afetada. Então veja que não tem como separar. Aquela ideia de viver uma religião no fórum íntimo, aquela ideia de viver uma religião onde não tem nenhuma relação com a minha vida no dia a dia, a igreja é uma coisa, trabalhar, estudar, viver em casa é outra, isso não funciona, isso não existe. A idolatria, o desprezo a Deus, o pecado da rebeldia contra Deus, o viver como se Deus não existisse, isso tem implicações sociais.
Então, a maldade estava crescendo no meio do povo de Deus. E uma das razões era que os falsos profetas anunciavam paz e prosperidade para uma sociedade que era desonesta, mentirosa, injusta, corrupta, tirana, perversa e má. E a gente vê isso nos versículos de 6 a 11, quando o profeta diz: Não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Então eles começam a falar: nada, Deus não vai trazer nada disso, não. Não há nenhum problema. Vamos continuar vivendo. E eles falam como se não tivesse acontecendo nada de errado no meio do povo. Algo muito parecido com nossos dias, quando líderes estão pregando para agradar as pessoas, porque uma vez que a igreja esteja cheia, ela estará cheia também de dinheiro, ela alimentará o ego, a soberba, o orgulho, ela beneficiará líderes que são aproveitadores e tem como propósito simplesmente se beneficiar na vida daquelas pessoas. Então eles não pregam a verdade. Por quê? A verdade espanta. Essa é a realidade. A verdade, que é a palavra de Deus, ela espanta. Igrejas não enchem por meio da verdade. A verdade alcança vidas por meio do agir do Espírito Santo, mas ela não atrai pessoas indistintamente, assim, pessoas que estão interessadas apenas num clube social, elas não vão para a igreja quando ouvem a verdade, porque a verdade vai dizer: vocês estão errados, vocês precisam mudar, e essas pessoas não querem ouvir a verdade. Então, o que acontece é que os falsos profetas alimentavam mensagens mentirosas, mensagens de paz e prosperidade, mas para uma sociedade má, uma sociedade que estava vivendo completamente indiferente a Deus. E o que acontece é que Deus diz: então, eu vou arrebanhar minhas verdadeiras ovelhas como um rei e vou conduzi-las pelo caminho do Senhor. Versículos 12 e 13. Deus fala nesse paralelo. É um paralelo interessante em que ele contrasta a atitude dos líderes de Israel, mais especificamente de Judá, e ele como um Deus que é o Senhor e Rei de seu povo. Na tabelinha aí você tem esse paralelo. Os líderes do povo dominavam perversa e injustamente. Mas ao contrário, veja, nesse paralelo, Deus apacentaria como fiel e bom rei em favor do seu povo. Então, a diferença de liderança entre os líderes daquela época e Deus que governa, que reina sobre o seu povo. Também Deus faz um paralelo entre os profetas e falsos profetas e o verdadeiro profeta. Os profetas do povo proclamavam paz para uma sociedade em pecado. Todavia, como nós encontramos no capítulo 3, Deus diz assim sobre o Miqueias: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, enquanto os profetas, falsos profetas, anunciavam paz em meio ao caos, o profeta de Deus anunciava o juízo divino contra os pecados do povo. Então, veja que a profecia também anuncia a perversidade social como uma implicação da idolatria do povo de Deus. Continuando, então, o que mais Miqueias nos fala? Miqueias nos fala que o castigo de Deus viria. Esse é um ponto fundamental no livro. Deus vai trazer o castigo. Mas esse castigo não significaria o fim. O Miqueias anuncia uma esperança de redenção. E o capítulo 4 e 5, os dois capítulos, eles vão mostrar essa tensão entre castigo divino para purificação do povo e redenção vindoura para cumprimento da promessa do Senhor sobre a salvação. Versículo 1 e 2 do capítulo 4 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos
pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, nos últimos dias acontecerá o cumprimento da promessa redentora. Veja que nos dias de Miqueias, as nações pagãs estavam atraindo o povo de Deus para a idolatria e injustiça social. Isso é o que estava acontecendo. Israel estava sendo influenciado pelas nações pagãs. Então, começaram a adorar os deuses pagãos, começavam a ter o mesmo tipo de ritos pagãos e também, como uma implicação, começaram a praticar as injustiças sociais dos outros povos. Mas, nos últimos dias, o povo de Deus atrairia as nações para o Senhor, que era o que deveriam fazer naqueles dias de Miqueias. Eles atrairiam as nações para o Senhor. Seria o oposto. Em vez de irem atrás dos pagãos, os pagãos iriam atrás do povo de Deus para adorar ao Senhor. Obviamente, é a conversão dos pagãos ao Deus de Israel, a fim de o adorarem de todo o coração. Então, há uma tensão no livro de Miqueias, em que Deus vai comparar o que Israel estava fazendo naqueles dias com aquilo que aconteceria no futuro. E uma tensão entre o anúncio do juízo e o anúncio da salvação. A esperança, ela permanece, porque Deus é fiel. Então, olha, está um caos, está tudo ruim, mas a palavra de Deus não falha. Portanto, dias viriam em que Deus cumpriria sua palavra, sua promessa redentora. Isso não poderia, de forma alguma, ser impedido. E nada nem ninguém poderia impedir o cumprimento da palavra divina, como nós encontramos, por exemplo, nesses 3 textos aí. Então, vamos fazer um paralelo entre Miqueias 4:10 e 2 textos, um anterior e um posterior. Veja, Miqueias diz assim: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Veja, ele está falando da filha de Sião. Então, está falando do povo ali, mais especificamente de Jerusalém. E Gênesis 3, 15 e 16 é uma promessa redentora que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Então veja que ele faz uma promessa redentora em meio a um conflito que se estabeleceria por todas as gerações entre a mulher e os descendentes da serpente. Observe que essa tensão aparece também em Miqueias. A tensão entre o povo de Deus e os filhos do maligno. E é em meio a dores de parto que seria gerado o Redentor. E Apocalipse nos fala isso outra vez. Apocalipse 12, 1 e 2 disse: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Observe que em todos os casos é uma mulher, que na verdade é uma forma de representar nações, povos, cidades, como nós vamos ver em Miqueias 4:10, em que Jerusalém é chamada de filha de Sião. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então veja que em Apocalipse é uma mulher outra vez, que é, com certeza, a nação de Israel, que, seguindo as sequências do capítulo 12 de Apocalipse, vai dar à luz o Messias, o Redentor, o Salvador. Então observe que Miqueias relembra as promessas de Deus. O plano de salvação continuará, ninguém vai impedir, nem mesmo o contexto caótico de Israel poderia impedir o cumprimento da palavra de Deus. Por isso que a tensão entre castigo de Deus e esperança redentora aparece em Miqueias. Porque para que a esperança redentora aconteça ou perdure e se cumpra um dia, é preciso que Deus purifique o povo. Então a ação de Deus de castigar Judá e purificar Judá é
para que o plano redentor permaneça e ele cumpra futuramente a sua palavra. E por isso que Deus precisaria agir no meio daquele povo que estava vivendo na idolatria. Então, no capítulo 6, Deus questiona o povo, Deus questiona Judá, questiona as pessoas em relação à conduta deles. Versículo 3 diz: Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Que mal fiz para você? Quando ensinei você a oferecer ritos quaisquer? Quando eu disse que era só isso, com os povos, por exemplo, né? Versículo 6 nos diz: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano. É isso que Deus quer? Deus quer apenas ritos? Uma série de perguntas por causa da atitude do povo. O que eu fiz de mal para vocês, para que vocês me tratem tão mal? Quando foi que eu disse que vocês poderiam apenas oferecer ritos e viver uma vida qualquer? E aí é uma crítica à justiça social. Quando pedi para que fossem feitos sacrifícios humanos, por exemplo, no versículo 7 ele fala de sacrifício do primogênito. Então, quando foi que eu pedi que vocês fizessem cultos pagãos, cultos que os povos praticavam? Quando? Então, perguntas que precisam de uma resposta. E o versículo 8, ele é uma resposta do que Deus quer. O que Deus quer é algo que vem do coração, é profundo, tem a ver com a vida, tem a ver com uma vida dedicada a Ele. Ou seja, é a ideia do amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E Miqueias diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então veja que a vida religiosa de Israel, ela é integral. O povo deveria viver integralmente para o Senhor. Tudo, tudo, tudo. Veja, ele deveria praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então, tem a ver com a prática social e tem a ver com um culto humilde, ou seja, um culto de obediência, em obediência, né? Não é inventar novidade, mas é oferecer a Deus aquilo que Deus quer que seja oferecido. Um culto, então, que é fruto de uma submissão humilde e obediente ao Senhor. Só que não adianta. E apesar de Deus continuar exortando em Miqueias, ele nos dá os sinais de que a palavra de Deus parece não estar surtindo efeito nos corações deles, que estão endurecidos. E o povo não cessa de fazer maldade. No capítulo 7, versículo 4, Miqueias diz assim: O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Então, apesar de tudo que Deus disse pelos profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, o povo não se obedeceu, não ouviu, não deu atenção. Então o castigo de Deus viria, teria que vir, e ele estava declarado sobre o povo por causa da maldade incorrigível daquela nação. E mesmo assim, veja, a tensão ela tem que existir porque a promessa redentora ela antecede a todas as profecias dos profetas clássicos. Então, apesar de Deus anunciar que o castigo é certo, ele também anuncia que a esperança ela não foi abandonada. E no versículo 7, o Senhor nos diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então veja que Miqueias anuncia que, apesar de tudo, a sua esperança em Deus, na salvação de Deus, permanece. E essa deveria ser o olhar de todos os justos do meio do povo de Judá. Ou seja, apesar de tudo o que estava acontecendo, o povo deveria olhar para o Senhor e esperar no Senhor. Deveria continuar esperando a salvação de Deus, porque Deus é fiel e ele cumpre a palavra que ele diz. Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra. Por quê? Porque ele é fiel à sua palavra. Então,
Ele não é fiel a nós, né? Ele é fiel à sua palavra. E a conclusão do profeta, em Miqueias 7, de 8 a 20, é que a ira de Deus seria derramada sobre o povo do Senhor. Então, esse está declarado, está determinado isso, e ninguém iria impedir mais isso. Por quê? Porque Deus chamou várias vezes o povo à salvação, ao arrependimento, à mudança de vida, e não teve jeito. Então, portanto, o povo iria sofrer os castigos de Deus, aconteceria a purificação do povo de Deus e Deus traria então, faria uma intervenção que é o cativeiro da Babilônia. Aqueles que esperavam em Deus deveriam confiar nele como um profeta. Mesmo assim, mesmo Deus dizendo assim, eu vou castigar esse povo, aqueles que esperavam em Deus, aqueles que fossem justos, ou seja, que crescem no Senhor, deveriam confiar nele. Por quê? Porque Deus é fiel e, inclusive, ele não condena o justo com o ímpio. Deus purificaria seu povo de toda a sua maldade. Então, como é que eles deveriam olhar para o castigo de Deus? Eles deveriam olhar como um ato purificador. Deus estaria trabalhando no meio do povo para que esse povo fosse limpo e preparado para os dias da redenção. Ou seja, para que desse a luz ao Messias, o povo precisaria estar limpo, estaria puro, para que estivesse sendo um instrumento que Deus queria no propósito redentor. Porém, por sua fidelidade, Deus restauraria seu povo. Então, mesmo anunciando o castigo purificador, a fidelidade de Deus à sua palavra traria uma restauração ao povo de Deus, porque o Messias ainda viria. E, pois Deus é fiel à sua palavra, sua salvação é certa. Então, já que Deus é fiel à sua palavra, a salvação ela é uma certeza, não há dúvida nenhuma de que Deus salvará o seu povo. E o profeta diz, capítulo 7, versículo 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, Deus é fiel e ele vai cumprir a sua palavra. O povo deveria esperar. Aqueles que crescem no Senhor deveriam esperar. Quais são as aplicações que nós temos para nossas vidas sobre a profecia deste livro? Deus odeia toda e qualquer idolatria. Isso é muito claro em toda a Bíblia e Miqueias deixa claro isso também. Deus odeia a idolatria. Não só o trocar Deus por outros deuses, mas o dar imagens a Deus, né? Ou seja, atribuir formas, caricaturas, poderíamos dizer, de Deus. Também devemos aplicar aos nossos dias que o paganismo ele favorece os pecados sociais. Então veja que, por causa da idolatria, o povo estava aumentando, praticando cada vez mais pecados sociais. A injustiça social aumentava. Ou seja, não é estranho vermos em nossos dias o aumento do pecado na sociedade, o aumento de problemas sociais, porque também as pessoas abandonaram completamente a Deus. Então, a implicação é viver uma vida completamente contrária a Deus. Deus aborrece toda injustiça social, então não importa quem faça, tá? Pode ser um político, pode ser um pastor, pode ser qualquer um. A injustiça social é também aborrecida de Deus. Deus se aborrece dela, tá? Deus não se agrada da injustiça social. Deus é o vingador dos injustiçados, então aqueles que são injustiçados devem esperar no Senhor, porque é Deus que fará justiça, é Deus que vai exigir aquilo que é devido. A esperança do povo de Deus deve estar somente no seu Deus. Então, dias maus, o que ele faz? Tenta procurar alguém aí para nos ajudar. Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa salvação. E isso fica muito claro. Miqueias tem uma esperança, a esperança dele está no Senhor. É Deus que poderia ajudá-lo diante de uma nação que estava vivendo um momento muito difícil. O caos na sociedade estava se estabelecendo, mas Deus poderia livrá-los desse mal.
O Senhor é fiel à sua santa palavra, ou seja, não importa o que aconteça, Deus é fiel, ele vai cumprir a palavra. Então, confie nele, espere nele, porque ele é poderoso para cumprir o que diz. Ninguém pode impedir o cumprimento das promessas do Senhor. Então veja que muitos foram os eventos que tentaram impedir o cumprimento da palavra divina. Muitas foram as tentativas para impedir que Jesus viesse à luz para redimir o povo de Deus. Mas ninguém conseguiu, ninguém, não tem jeito, ninguém pode impedir o cumprimento das promessas do Senhor. Portanto, confie no Senhor e siga conforme a vontade dele. A salvação de Deus é eficazmente certa. Então, Deus prometeu a salvação, então confie, a salvação dele é certa. Portanto, nós temos um livro que tem implicações, aplicações para a nossa vida. As implicações podem ser vistas em Cristo Jesus, né? Jesus é o Messias prometido, e as aplicações que nós mencionamos aí podem ser trazidas para os nossos dias também. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento de estudo da sua palavra. Senhor Deus amado, obrigado por esse momento. Que ele seja de proveito, grande proveito para muitos, aqueles que vierem a ouvir a tua palavra, o estudo, e que o Senhor nos abençoe com o crescimento na tua palavra. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.